Como uma intimação aí do Flávio Dino não faz diferença na vida de alguns. O senhor Arthur Lira tava todo pimpão, falando agora eu vou pra cima do governo Lula, eu vou pra cima do Supremo Tribunal Federal, até a sexta-feira, quando chegou a intimação do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do ministro Flávio Dino, para ele explicar o Bolsolão, que é o orçamento secreto, que no governo Bolsonaro era secreto e se roubava muita grana, e que por ordem da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ex-ministra, né, mas era ministra na época, parou de ser secreto. E que o Arthur Lira voltou a fazer esse orçamento secretamente neste ano. Não só ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. E o governo Lula não tem nem opção de não pagar, porque ele é obrigado a pagar. Pois bem, eis que depois disso, o Lula teve uma conversa com o Arthur Lira no domingo, e as coisas foram mudando aos poucos. Na terça-feira, o Arthur Lira recuou uns 100 passos de um xingamento que ele fez. Eu ia falar crítica, mas não, é um xingamento mesmo que ele fez ao ministro das Relações Institucionais do Lula, que é o Alexandre Padilha. O Padilha, quando foi ministro da Saúde, lá atrás, 10 anos atrás, no governo Dilma, foi ele quem trouxe para o Brasil os mais médicos. E agora é ministro das Relações Institucionais, é ele quem faz aí a escolha de qual verba vai para cada deputado. Olha só que coisa. Eu lembro na semana passada que a imprensa noticiou o seguinte, olha só como é a imprensa, o papel sujo da imprensa. A imprensa tentou falar isso como, olha, o Lula está demonstrando fraqueza. Olha, o Lula, em uma semana, ele liberou mais emendas parlamentares impositivas do que durante todos os 4 meses de 2024. Aí você fala, como assim? Aí você deve pensar, caramba, o Lula está soltando dinheiro para os deputados porque ele está desesperado. Para quem não sabe, o governo federal tem emendas que são impositivas, ou seja, emenda é dinheiro que o governo manda para os deputados e os deputados mandam para onde eles querem. E as impositivas como o nome diz, é impositivo. O governo ele é obrigado a enviar essa emenda para cada deputado. Pois bem, só que o governo pode segurar a emenda e mandar, por exemplo, depois da eleição municipal. E aí o deputado que quer ali apoiar seus candidatos a prefeito, apoiar seus vereadores, quer fazer lá, subir num palanque em abril, maio, junho, julho, antes do período eleitoral, anunciando novas obras, anunciando, olha, estávamos aqui, conseguimos mais emendas. Não consegue. Por quê? Porque as emendas são pagas depois. E se é paga no período eleitoral, o deputado não pode nem anunciar e vincular isso a um prefeito, a um vereador ou a um candidato. Então fica ruim para esse pessoal. Eles querem as emendas o quanto antes, no ano eleitoral. E o Lula, até a semana passada, tinha pago apenas 0,2% das emendas esse ano. Aí você fala, caramba, agora ele pagou um pouquinho mais. Só que aí a imprensa fala, nossa, o Lula está liberando emenda, liberou não sei quanto em emenda, mas 1 bilhão e tanto de emenda. Só que tem uma coisa que a imprensa não falou. O Lula liberou emenda na semana passada só para deputados do PT. E alguns da base aliada. Não liberou para o pessoal do Centrão, do Arthur Lira. E portaria assinada pelo presidente Lula disse que quem vai escolher a ordem da liberação dessas emendas, a agenda da liberação dessas emendas, o dia, e quanto cada um vai receber, quando, é o ministro Alexandre Padilha, aquele que foi xingado pelo Arthur Lira de incompetente e de, abre aspas, desafeto pessoal. Veja, uma coisa é um político não gosta do outro. Pô, esse cara é meu desafeto político. Outra coisa é desafeto pessoal. O Lira chamou o Padilha ali para o campo pessoal. Eu não gosto da pessoa Alexandre Padilha. Não é porque ele está do outro lado do espectro político, não. Eu não gosto deles. Dele. Esse cara é um isso, aquilo. O Lula, olha como está confiante o Lula. O Lula não apenas manteve o Padilha, aumentou os poderes do Padilha e aí liberou mais de 1 bilhão em emenda, mas só para quem está com o Padilha. E quem escolhe para onde vai as emendas é o Padilha. Aí você fala, caramba, e o Lira? O Lira tá na pindaíba aí com emendas. Pois bem, aí saiu lá a notícia de que o Flávio Dino intimou Arthur Lira. Domingo se encontraram. Segunda-feira, o Lula falou o seguinte, olha, o Geraldo Alckmin
vice-presidente da República, tem que acelerar mais a articulação política. Vamos lembrar, o Geraldo Alckmin, ele foi escolhido como vice porque ele sempre foi um político do PSDB, que é um partido de direita, e o Geraldo Alckmin, ele tem muitos contatos no centrão e na direita. Então ele é quem faz a articulação política do governo com o centrão e a direita. Parte ali não toda a direita, mas parte da direita. Temos aí no Brasil a extrema-direita cada vez maior, até o Lira tá ali para a extrema-direita, né, amigo deles, esse pessoal aí não dá para articular, não dá muito bem, né? Mas o Lula falou, olha, o Alckmin, ele não é apenas vice, ele também é ministro, ele tem que começar a articular mais, porque a gente precisa tocar os projetos à pauta econômica. Lula também falou que o Haddad, que é muito culto, o Haddad muito estudioso, o Haddad tem que, palavras aí do Lula que foram criticadas pela imprensa, o Haddad tem que parar de ler tantos livros, ler um pouquinho menos de livro e articular, porque hoje o que a gente precisa não é de um ministro estudioso, e sim de um ministro que articule. O Haddad já estudou o suficiente, por isso que é o ministro. Tem que continuar, obviamente, estudando, mas olha, articula, que é o seu trabalho agora, né? Você já estudou para se credenciar ao cargo, excelente. Tá aí com a pauta econômica, muito bem, excelente, mas falta articulação, o ministro entrar em campo. Pois bem, eis que o Alckmin e o Haddad atenderam o Lula. O Alckmin até publicou um meme aí nas redes sociais, engraçado. Vou falar, a equipe de comunicação do Alckmin tá muito engraçada. O Alckmin colocou isso aqui, ó. O presidente Lula pediu para acelerar. Pé na tábua, virou bip bip, aquele lá do personagem de desenho animado. Pois bem, Alckmin, ok. O Haddad não falou nada, porém, os dois começaram a articular. Olha só, o Arthur Lira deu uma declaração agora dizendo que ele se arrepende de ter chamado o ministro Alexandre Padilha de desafeto pessoal, de ter feito críticas públicas. Falou, olha, a palavra dita não pode ser desdita, você não pode desdizer uma coisa, mas eu me arrependo de ter falado daquele jeito. O quê? O senhor Arthur Lira, o rei do Brasil, o imperador máximo do Brasil, aquele que tem poder, que faz e desfaz, se ele mandar chover, chove, se ele mandar secar, seca. Agora ele se arrepende de alguma coisa? O que será que aconteceu para Arthur Lira se arrepender, hein? O Arthur Lira, ele deve ter sido avisado aí nos últimos dias que, olha, Lira, vamos lembrar para você, refrescar sua memória, que parece que você do alto do pedestal esqueceu algumas coisas. O seu mandato está pendurado, não é que está segurado, está pendurado por uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Liminar essa que pode ser cassada a qualquer momento, tá bom? Hoje, amanhã, daqui uma hora, daqui duas. E você perde o mandato imediatamente. O Arthur Lira, para quem não sabe, ele é inelegível, ele é ficha suja. Ele foi condenado em duas instâncias pela prática de rachadinhas. O Arthur Lira é oficialmente corrupto. Eu posso chamar ele de bandido aqui porque ele foi condenado em duas instâncias. Então ele é corrupto. Ele é bandido. Condenado. Aí o que acontece? O Arthur Lira perdendo a liminar, ele perde o mandato. Ele perdendo o mandato, ele vai pra jaula. Ele vai preso. É isso que acontece, viu? E na Justiça de Alagoas tem muita gente querendo ver ele preso, tá? Que ele fez muitos inimigos lá. Pois bem, eis que o Arthur Lira recuou aí muitos passos, e não é só esse o problema dele, agora tem um problema aí com o ministro Flávio Dino, que ele vai ter que explicar, e olha, vai ter que ser uma explicação muito convincente que ele vai ter que dar para o Flávio Dino, para que o Flávio Dino não abra uma investigação aí contra a Câmara dos Deputados por estar aí descumprindo uma ordem judicial do STF. Para quem não sabe, descumprir ordem judicial está em flagrante, viu? Flagrante, ele pode ser preso. A gente sabe que hoje no Brasil, para prender um parlamentar ou uma excelência, nossa, vai prender, tem que ter uma votação para ver se mantém a prisão. E no caso do Arthur Lira, não seria mantida a prisão. Mas, olha, fica difícil, viu? Fica muito difícil a situação dele se tiver uma investigação. Vai dificultando, sabe por quê? Porque o Arthur Lira, o principal objetivo dele neste exato momento é eleger o Elmar Nascimento, do União Brasil, como o presidente da Câmara no dia 1º de fevereiro do ano que vem, que é o dia que vai ter aí a eleição para a presidência da Câmara. Esse é o objetivo dele, porque ele sabe que se ele não eleger o candidato dele,
ele vai ter um problemão, ele vai perder todo o capital político dele e ele vai acabar preso. É isso que vai acontecer. Ele consegue eliminar aí e continua aí pendurado no mandato porque ele tem muito capital político, senão não estaria. Então essa é a situação aí do Arthur Lira. Cada dia que passa, eu já falei aqui, ele perde um pouquinho de capital político. Ele perde 0,1%, mas vai perdendo. Vai perdendo, passa 10 dias, 0,1 vezes 10, vai perder o 10%. Vai passando o tempo, ele vai perdendo. Tá ruim a situação dele. É um desespero muito grande. Então ele recuou aí, e olha só que coisa, matéria aí, né? Saiu em toda a imprensa, fotos aí, olha só onde estava o Arthur Lira ontem. Olha o sorrisinho amarelo, olha a carinha de bunda, ao lado do Haddad é só riso. Olha a carinha de bunda. Tava lá com o Haddad entregou aí a pauta aí da reforma tributária que o Arthur Lira entregou aí trabalho para o Arthur Lira fazer. Dizer, tá aqui o projeto, aprove, tá? Sem questionar, aprove. Faça aí, dá seus pulos, o Arthur Lira. Se vira, aprova essa porcaria aí, no primeiro semestre. Porque o Arthur Lira tinha sinalizado para o governo que ele não ia aprovar os projetos da pauta econômica no primeiro semestre. Que ele ia focar em aprovar o quê? Em aprovar pauta de costumes, que é como o bolsonarismo chama, a imprensa chama a pauta fascista. Vamos criminalizar qualquer posse de drogas. Quem agradece? PCC agradece, Comando Vermelho agradece, porque aí a gente vai presa e os verdadeiros traficantes continuam fazendo o trabalho deles, eles pagam para a polícia para fazer o trabalho deles e continuam lá traficando muito. Mas a pessoa aí que não é traficante se ferra, ou o pequeno lá se ferra. É assim que é. Então, trabalhando aí direto para esse pessoal aí. Vamos aprovar aí pautas aí que as igrejas evangélicas querem. Vamos aprovar aí todo tipo de pauta que saia na imprensa, matéria negativa contra o Lula. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita.